Todo mundo ouve falar que a alta dos juros faz com que o preço das ações caia. Mas você sabe exatamente o porquê? Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a alta dos juros para evitar cair em ciladas na hora de comprar ações que podem parecer baratas. Vem comigo! Fala pessoal, eu sou Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos e fundador aqui do canal Trade de Valor. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Você já deve ter ouvido alguns especialistas dizendo que várias ações na Bolsa Brasileira estão baratas. Mas será que é bem assim? A verdade é que com os juros altos e sem nenhuma perspectiva de cair, é preciso tomar muito cuidado. Então fica até o final desse vídeo para você entender o impacto real dos juros nas ações e evitar armadilhas no mercado. Só antes da gente prosseguir, eu preciso fazer um convite para você. Agora no mês de novembro, a Trade de Valor tá com uma condição especial de Black Friday, que te dá acesso a todo o nosso trabalho com 70% de desconto. Tô falando do grupo de acompanhamento, o serviço onde você tem eu e a minha equipe trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano para você, em busca só das melhores oportunidades da Bolsa de Valores. Sempre que a gente encontra uma oportunidade, você recebe um relatório de operação contendo tudo o que você precisa saber para lucrar com ela. Qual ativo comprar, quando comprar, que preço vender. Desde o início do ano, enquanto o índice Bovespa já caiu 5%, os assinantes que seguiram as nossas recomendações acumulam um ganho superior a 36%. A gente teve um resultado brutal. E assinando o grupo de acompanhamento agora em novembro, você ganha todos os nossos 5 treinamentos de graça, incluindo um treinamento voltado só lá para o mercado americano. Aproveita e já se inscreve na nossa próxima turma antes que as vagas acabem. O link tá aqui embaixo na descrição e tem um QR Code que vai estar aqui na tela também. Basta você preencher o formulário lá na página de inscrição com teu nome, e-mail e telefone, clicar no botão vermelho e a minha equipe vai entrar em contato com você. Agora que o recado foi dado, a gente pode ir para o conteúdo do vídeo. Para entender o impacto da alta dos juros nas ações, a gente precisa entender um conceito simples. Muitas empresas, especialmente as menores, optam por contrair dívidas. E isso não é necessariamente algo ruim. Muito pelo contrário, em alguns casos, contrair dívidas pode ajudar as empresas a crescerem mais rápido, consolidando as suas posições nos seus segmentos de atuação. A gente costuma associar dívida sempre a algo ruim, mas a verdade é que as dívidas são grandes alavancas de crescimento se a empresa que está contraindo essa dívida possui um retorno sobre o capital investido, também chamado de ROIC, maior do que o custo médio ponderado de capital, também conhecido como VAC. Em outras palavras, quando a empresa consegue empregar o dinheiro que ela captou através da dívida em operações que gerem um retorno maior do que o custo desta dívida, tomar dívida vai valer a pena. Pensa no seguinte exemplo simples. Imagina que você pega um empréstimo a uma taxa de 8% ao ano e consegue investir esse dinheiro em algo que te dá um retorno de 15% ao ano. Essa diferença contribui para sua lucratividade. Com as empresas, o princípio é o mesmo. Se eu tenho uma operação que me dá um rendimento muito acima da média e tem capital barato sobrando no mercado, por que eu não iria aproveitar essa oportunidade e pegar esse capital? Esse foi exatamente o pensamento de praticamente todos os gestores de empresas da bolsa, principalmente as small caps, tá? Ali durante o período de 2018 a 2021. Nessa época, vamos lembrar, o Brasil vivia num período de inflação baixa, reformas e ajustes fiscais e juros extremamente baixos. Estava extremamente barato para as empresas contraírem dívidas naquela época. Agora vamos entender como que essas empresas contraem essas dívidas. Basicamente, existem duas formas principais. A primeira é através de empréstimos bancários, onde elas pegam dinheiro diretamente com os bancos, e outras instituições financeiras e pagam uma taxa de juros diretamente para elas. A segunda forma é por meio da emissão de debêntures, que são como títulos de dívida,
que elas vendem para investidores no mercado. Esse dinheiro que entra ajuda a financiar o crescimento da empresa e em troca elas pagam juros a quem comprou esses títulos. Essas dívidas que as empresas contraem geralmente são atreladas a indexadores como o CDI ou o IPCA, que oscilam conforme os juros e as expectativas de inflação. Isso significa que quando uma empresa pega um empréstimo ou emite uma debenture, os juros que ela paga eles não são fixos, eles não são pré-determinados, mas eles variam de acordo com esses índices de mercado. E é aí que mora o perigo, pessoal. Na época que os juros estavam baixos, lá entre 2018 e 2021, esses indexadores também estavam em níveis baixos. Ou seja, o custo da dívida era previsível e acessível, permitindo que as empresas crescessem com esse dinheiro naquela dinâmica que a gente viu, onde o ROIC é superior ao VAC. Ninguém estava contando que a gente teria uma pandemia que iria desestabilizar toda a economia global, toda a cadeia de suprimentos e trazer inflação, taxas de juros para patamares astronômicos outra vez. Mas à medida que os juros subiram, esses indexadores também subiram e o custo dessas dívidas disparou. Isso fez com que muitas empresas começassem a sentir o peso dos juros altos diretamente nos seus balanços. Afinal, agora a dinâmica se inverteu. O VAC passou a ficar maior do que o ROIC. Em outras palavras, a empresa toma dívida a 15%, sendo que ela só consegue retornar 13%. Tu consegue perceber o quão destrutiva é essa dinâmica para as empresas em geral? Essa diferença negativa significa que para cada real investido, ela está na prática perdendo dinheiro ao invés de lucrar. E quando o mercado percebe essa destruição de valor, o preço das ações começa a cair. Os investidores não são burros. Eles sabem que a empresa vai ter dificuldade para gerar lucro e crescer no longo prazo, já que boa parte do que ela ganha está sendo drenada para pagar essas dívidas cada vez mais custosas. As empresas mais afetadas são as que possuem a maior relação dívida-patrimônio líquido. Por exemplo, há alguns dias atrás, um assinante do grupo de acompanhamento fez uma pergunta muito válida. Por que a Minerva, código BIF3, está sendo completamente ignorada na bolsa, enquanto seus pares como JBS, Marfrig e Brasil Foods surfam num bom momento do setor? E a resposta tem a ver com o impacto que uma dívida extremamente elevada exerce sobre a empresa. Minerva possui uma relação dívida-patrimônio de quase 39. Isso significa que a empresa conta com um patrimônio de 700 milhões para honrar uma dívida brutal de 26 bilhões. A sorte da Minerva, tá, é que ela tem muito caixa e, portanto, a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa, é de 9 bilhões. Ainda assim, a gente entende o quão desesperadora é a situação da empresa, tá? Eu jamais iria colocar o meu dinheiro aqui. Importa o quanto os analistas digam que a empresa está supostamente barata, né? E com valuations descontados. Há alguns meses, eu vi um analista de uma renomada casa de análise aí, não vou citar nomes, tá? Recomendando a compra de uma outra empresa que está em situação parecida. A Simpar, código SIMH3 na B3. Quando eu vi a recomendação dele, imediatamente me bateu um desespero, pessoal. Estamos falando de uma empresa cuja relação dívida sobre o patrimônio já beira os 17. Ela tem uma dívida bruta de 55 bilhões e uma dívida líquida, né, considerando aí o caixa, de 41 bilhões, sendo que o patrimônio é de só 3,3 bi. A alta dos juros vem sendo muito cruel com a Simpar nos últimos anos. Olha o resultado financeiro da empresa e olha o impacto no lucro líquido. É brutal, tá? Não é à toa que a ação já caiu mais de 70% e deve continuar caindo. E não importa o quanto me falem que essa empresa tá barata, eu não coloco um centavo nas suas ações. Porque a questão é a seguinte, aí eu te pergunto, você acha que os juros vão cair outra vez aqui no Brasil para dar algum tipo de alívio para essas empresas? É importante que a gente entenda que são empresas boas. São empresas que, se os juros caírem, elas vão estourar, elas vão subir. O problema dessas empresas hoje, então, é que elas estão sufocadas. A inflação voltou para os níveis pré-pandêmicos, por hora parece ter estabilizado por lá. Mas qual que é o problema então? Por que os juros não caem? O problema está na falta de comprometimento do governo com o controle das contas públicas. Os resultados primários do governo estão longe de atingir até as estimativas mais pessimistas para o cumprimento das regras lá do arcabouço fiscal. E só esse ano, quando o mercado se deu conta de que foi enganado,
os juros futuros já sobem mais de 38%, precificando que a Selic deve voltar para 14%. E aí eu te pergunto, você acha que isso vai melhorar? Recentemente está sendo discutido aí um pacote fiscal por parte do governo que teoricamente teria algum tipo de alívio no curto prazo. Alguns especulam que ele vai ser da ordem de 30, 40 bilhões ou até 60 bilhões. Mas a verdade é que não faz diferença, pessoal. Hoje, os juros e amortizações da dívida custam ao nosso país mais de 2,6 trilhões de reais todos os anos. Isso é mais de 7 bilhões por dia. Enquanto não houver sinalização de um real compromisso com os cortes de gastos e respeito às regras do arcabouço fiscal, o corte superficial vai trazer o remédio necessário que tantas empresas da B3 precisam. E não esqueçamos de mais uma coisa, a gente está no final de 2024, daqui a pouco a gente vai ter eleições. Você tem alguma dúvida de que o governo fará todos os esforços possíveis, nem que isso represente implodir completamente as contas públicas para se reeleger? Veja, pessoal, meu objetivo com esse vídeo não é soar alarmista ou ser o mensageiro do caos. Longe disso, eu torço pelo melhor do nosso país e o meu sucesso está diretamente relacionado ao mercado. Mas eu não posso deixar de alertar os muitos desavisados que caem nesse papinho de que a bolsa está muito barata, de que a bolsa não tem como cair mais e acabam colocando todas as suas economias em furadas. Coloque na tua cabeça, enquanto a gente não tiver fundamento para a queda dos juros, fica difícil acreditar numa recuperação consistente das small caps brasileiras. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se este for o caso, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, pois me ajuda muito a continuar produzindo, a continuar fazendo conteúdos como este aqui. E não se esqueçam também de se inscrever no canal. Beleza? Um grande abraço, fui!